Olá, boa tarde a todos, boa noite, boa tarde, Pastor Arão, como é que você está? Espero que está tudo bem com você. Boa tarde, Maderlândia, boa tarde, Wesley, Adriana, Boa Andréa, tarde, gatona. Silvana, Ana Maria, Mary. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto da tarde, que vamos aprender mais, para nós podermos pôr tudo em prática, né? Para com nossos filhos. Então, quem puder, vamos inclinar a nossa fronte, vamos orar. Querido Pai que estás do céu, muito obrigada por esse dia de hoje, que o Senhor nos deu com vida e saúde, Senhor. Que o Senhor agora vem na questão do Espírito, no pastor Arão, tudo o que ele vem falar aqui, Senhor, que vem de ti, Senhor, não que vem dele. Vem abençoar cada janelinha aqui, Senhor, que vem dar uma benção especial para cada um deles, Senhor. Tentar proteger todos aqueles que estão doentes, Senhor, aqueles que estão ainda à espera do documento, quem vai meter os documentos, Senhor, que o Senhor venha dar uma bênção especial, venha estar para vir para eles, Senhor, que o Senhor venha estar sempre com eles e que nós podemos estar sempre a andar esse caminho estreito contigo, Senhor, e que nunca nós saímos dos teus pés, Senhor, e que nós podemos ser fiel a ti, Senhor, e que o Senhor venha. Ivânia, teu microfone. Então, vocês não ouviram a oração, né? Ouvimos metade, mas está bom. Amém. Amém. Desculpa aí, gente, eu não sei o que Não, aconteceu. foi aqui um problema no técnico, não preocupa. Continua. Ok, obrigada, gente. Desculpa aí. Pastor Arão, boa tarde. Seja bem-vindo. Pode abrir o seu microfone. Diz a Boa nós. tarde, irmãos. Boa Deus tarde. abençoe a todos. Boa tarde. Disse para nós onde o pastor está a falar. Apresenta aí para todas as irmãs, irmãos aqui. Que o Senhor seja bem-vindo, se sente em casa. O tempo é todo seu. Deus abençoe. Eu sou o pastor Arão. Eu estou falando aqui do Brasil, diretamente da cidade de Santos. Santos é uma cidade no litoral, que eles se conhecem, né? Mas eu sou pastor e São Vicente é também uma cidade aqui do interior, bem do lado, né? E participo da Sala 57 e tenho muito contato com a Aderlândia e outros mais. E foi uma alegria receber o convite para participar desse momento especial, não é? Das mães intercessoras. Eu não faço parte, mas sou dos pais intercessores, né? Eu tenho 4 filhos, tenho o Tiago, com 29 anos, tem a Laís, com 27, e tenho gêmeas, Ana e Diana, que têm 9 anos, né? Estão agora na escola, né? E para mim também é um desafio estar cada dia intercedendo por eles, né? E colocando-os nas mãos do Senhor, porque o meu maior objetivo é que eles estejam no reino dos céus, né? E eu sei que esse é o objetivo de todas as mães e todas aquelas que participam deste grupo, tá bom? Irmã, eu tô aqui meio que perdido, assim, pode começar a falar ou tem que esperar, vai ter algum louvor, é só entrar aí, né? Pastor, o tempo é dela. Pastor, Ok, se o pastor quiser fazer oração, pode fazer oração outra vez, pode ok, abençoar mais esse grupo, seja bem-vindo. Fique em casa, fica à vontade. O pastor fica à vontade, que aqui se sente em casa. ok, tá bom então. Eu antes de começar a estudarmos a mensagem de hoje, eu queria orar por você, uma mãe intercessora. Eu sempre me coloco, quando estou pregando, quando estou falando para um grupo,
como a minha parte é praticamente ficar o tempo todo nas igrejas, lidando com as mães que lutam com os seus filhos também, eu sempre me coloco no lugar dessas pessoas. E eu não sei para quem estou falando agora, mas eu sei que são mães que lutam por filhos para estarem no caminho de Deus, são mães que estão lutando por filhos que talvez estejam saindo das drogas. Eu tenho percebido, mesmo na igreja, um número assustador de meninas que estão namorando meninas e meninos com meninos. Não é? Esses dias eu encontrei uma moça, eu até fiquei chateado assim, porque eu quis fazer assim como de... Porque eu vi uma menina beijando outra menina, eu falei assim, é da igreja! Eu falei comigo, só eu estava sozinho. Ela não viu, ela não sabe disso. Eu falei, mas será que é mesmo? Mas eu percebo que está aumentando. Numa das escolas adventistas, eu falei com uma professora e ela me disse assim, aqui temos mais ou menos umas 10 meninas que são assim, né? Meninas que estão namorando com outras meninas que gostam de meninas, meninos também. Então, eu não sei qual é a sua situação, mas eu queria orar. E a mensagem de hoje, ela é especial porque vai nos levar à esperança de termos a vida eterna. Até o título que eu coloquei, Para a Terra Prometida. E eu queria estudar uma história depois e tirar lições para a nossa caminhada. Mas antes eu queria orar, porque eu percebo que tem muitos momentos que a gente tem a tendência de desanimar. Ah, não, mas não tem jeito. Ah, pastor, não adianta, já orei, já bati, já falei, já reclamei, já fiz de tudo e não tem solução. Lembre-se que a solução para todos os problemas está em estarmos lá na terra prometida. Então, eu queria orar por você. Eu queria, assim, me colocar à disposição, embora seja somente um pastor. Se você sentir a vontade de repente, conversarmos, de orarmos juntos, né? Eu gosto muito, é, eu acho que Deus, ele quer fazer a gente ter um laço, e Deus quer usar cada um de nós para sermos uma família. Nós precisamos estar cada vez mais ligados, um ajudando o outro. Eu, por exemplo, tenho 4 filhos, aparentemente parece estar bem, a não ser o Tiago. O Tiago é um filho meu mais velho e está com depressão faz muito tempo, muito tempo. Eu oro, converso, não quer mais fazer nada. Ele não mora comigo, ele mora na casa da minha mãe no interior de São Paulo e está lá, não faz nada. Aí eu ligo para ele, tá tudo bem? Tudo bem. Vamos para a igreja? Não, não. Ele não fala com ninguém. Então você percebe que cada um de nós temos uma dificuldade, né? E eu queria, antes de nós meditarmos, nós orarmos, pedindo a Deus que nos ajude. E lembre-se, o nosso destino é a vida eterna. E para tudo Deus vai ter uma solução para a gente. E nós precisamos, cada dia, eu sei que esse é o objetivo deste grupo, mas deve ser o objetivo de cada um de nós, independente se tem ou não grupo. Não é? Porque às vezes a gente fica muito dependente. Ah, eu vou entrar naquele grupo, aquele outro grupo aqui, né? Então, vamos estar orando, cada um de nós, pelos nossos filhos. Vamos orar? Vamos? Deus, obrigado porque temos este momento. E este momento, Senhor, não é para pedir pelas coisas da vida, não é para pedir pelo emprego, pela saúde. A nossa oração neste momento pelos nossos filhos. Deus, estou aqui diante de algumas irmãs, alguns irmãos, não conheço a vida deles, o Senhor conhece cada um deles, mas quem sabe estão tendo lutas, desafios com os seus filhos. Ó Deus, como está sendo difícil para a gente criar nossos filhos nos teus caminhos. Como está difícil, Senhor, educar os filhos. Cada um com temperamento diferente, um jeito diferente, gostos, enfim, Senhor, corações diferentes, mas a nossa oração neste momento
é para que o Senhor nos ajude, Senhor. Nós nos fazemos agora dependentes do Senhor diante de tantas lutas que nós temos. Quem sabe algum filho está bebendo nas drogas, quem sabe algum filho não quer mais ser um menino, não quer ser mais um menino, quer ser uma menina, a menina, Senhor. Que luta nós temos, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos paciência. Nós pedimos tanto, dá-nos do teu Espírito para que os frutos estejam em nossa vida e as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos olhares, os nossos pensamentos para com nossos filhos sejam de pensamentos para a eternidade, Senhor. Coloque em nós a fé, a esperança. E nesse assunto que nós vamos meditar, que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude para que possamos entender qual é o teu propósito para a nossa família, qual é o teu propósito, que é a vida eterna, a gente sabe disso, para nossos filhos. Ó Deus, se há aqui alguma mãe que está sofrendo, está chorando, dê a esta mãe, esse pai, essa mãe, a esperança de uma vida melhor. E que nunca a gente possa desanimar, mas que possamos, como diz a tua palavra, perseverarmos até o fim. Não só em aspectos diversos, mas principalmente na salvação de nosso lar, de nossos filhos. Por favor, que o Senhor, nessa tarde, coloque em nosso coração o desejo da vida eterna, da salvação, e que nós possamos ir com nossos filhos. Obrigado, Senhor. Fale conosco e ajude-nos a entender o chamado que nos deste de interceder e trabalhar pela salvação de nossos filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia, a palavra do Senhor. Há um texto que eu estava aqui meditando. O primeiro que eu quero ler é Isaías capítulo 8 e o verso 18. É interessante esse verso, acho que é um verso que você conhece. Isaías capítulo 8, verso 18. O capítulo 8 vai falar da invasão dos assírios, e isso aqui não interessa para a gente. E há uma lição para aquele tempo lá de Isaías, mas como chega aqui no capítulo 8, a partir do verso 9 até o finalzinho, você vai ver que Isaías vai apresentar Deus como a nossa esperança, não é? E vai falar que Deus está conosco, vai falar que Deus nos acompanha, mas o verso 18, Isaías 8, 18, vai dizer o seguinte: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Interessante esse verso, porque embora a primeira aplicação, e nem posso dizer que essa aplicação se fala à família, aos filhos, mas ela não tem nada a ver com relacionamento familiar. Mas quando você começa a meditar e ouve essa expressão, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, você percebe que aqui esta mensagem é um chamado para nós, para um dia em que nós vamos ter que prestar contas a Deus. Eu achei interessante, quando eu li aqui no livro Orientação da Criança, e no capítulo 83, né, que é o último capítulo, e fala da recompensa, antes aqui fala do dia do juízo. E fala assim, quando Deus faz uma pergunta, onde estão teus filhos? Onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Às vezes achamos que o filho é nosso, porque temos que fazer isso, aquilo, outro, mas nossos filhos foram nos dados por Deus. E nossos filhos devem ser devolvidos a Deus. Você sabe que isso não é tão fácil assim. A grande verdade é que muitas vezes eles crescem e querem tomar o seu rumo e não querem fazer mais dos seus pais aquele alicerce, aqueles representantes de Deus na terra. Mas nós precisamos entender que um dia nós vamos ter que responder isso a Deus. Onde estão os teus filhos? E será que vamos dizer, como Isaías aqui, 8:18? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Interessante que o capítulo que fala da recompensa
mostra a responsabilidade que nós temos. Como eu disse, tenho 4 filhos, e eu percebo que o menino, o mais velho, e a menina, que não é a mais nova, mas é das gêmeas, a menor, ele se parece muito comigo. E quando eu estudava aqui o capítulo que fala da recompensa, nesse livro Orientação da Criança, eu percebi que nós transmitimos para os nossos filhos muitas coisas. E eles vão, assim, fazendo com que aquilo que nós fizemos no passado se repita hoje. E ela diz aqui, assim, foram os pecados dos pais transmitidos para os filhos em apetites e paixões pervertidas que levaram esses filhos a andar num caminho errado. E nós não podemos esquecer que nós não podemos permitir que o inimigo trabalhe em nossa mente a fim de colocar, principalmente aqueles que veem algumas coisas que seus filhos fazem, que eles faziam, que o inimigo coloque em nossa mente esse desejo negativo, essa coisa em que a gente está assim se remoendo, se condenando. Aqui é uma expressão que eu gostei muito. Nós nunca devemos esquecer que nós estamos criando nossos filhos para o tempo, mas para a eternidade. E nós vamos ter a recompensa. Não fique triste, não fique desanimado, mas faça a sua parte. Quando eu olho para você assim, eu não te conheço, mas quem sabe você tem, como eu, filhos grandes. É tão bom quando eles são pequenininhos, né? A gente pega no colo e faz aquela coisa toda. Eu lembro quando eu tive as gêmeas, todo mundo, ai, que lindinha, que bonitinha. Mas depois eles crescem, né? E a gente perde o controle, a gente não sabe mais o que fazer. Muitas vezes a gente faz de tudo. Eu queria dar uma sugestão para você. Eu faço todos os dias. Ore pelos seus filhos. Aí você diz assim, pastor, eu já faço isso todos os dias, então continue orando. Mantenha um contato. Nós estamos criando eles para o tempo, mas para a eternidade. E nunca pare de interceder pelos seus filhos. O texto que eu queria usar nesta hora para nós é um texto muito interessante que fala da história do povo de Deus. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu queria que você me acompanhasse. Interessante que a partir do capítulo 7 de Êxodo a partir do capítulo 7, é claro que são capítulos grandes, eu não vou ler todo, mas eu queria convidar você para nós meditarmos. A partir do capítulo 7, você vai perceber a sequência das pragas. As pragas que foram lançadas ali no Egito, Deus, usando Moisés e Arão. E interessante, né? A gente olha a história de Moisés e Arão, e a gente pega e olha ali os desafios que eles tiveram, mas eles também tinham desafios. E os seus primeiros desafios começavam em seu lar. Imagine que eles eram pais. Eu estou aqui não inventando, nem estou afirmando que eles eram relapsos, mas com muitas atividades como alguns de nós. Eu aprendi uma coisa. Na minha vida de pastor, já há 32 anos, sempre eu ouvi no ministério os pastores dizendo assim, primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Isso é uma luta para a gente, sabe por quê? Porque a gente quer inverter as coisas. A gente faz assim, primeiro Deus, depois a igreja, né? Eu cuido de 7 igrejas. Tem hora que eu confesso para vocês que a minha cabeça fica assim doida, é tanta gente, com tantos problemas, tantas coisas para fazer, eu não tenho tempo. E além disso, eu que cuido das minhas filhas. 2 já estão fora, mas as pequenas estão comigo. E é ficar o tempo todo, a gente tem que estar ali. E olha, e se há uma coisa que a gente precisa dedicar para nossos filhos, não importa o tamanho deles, é tempo. Conversarmos, saber como eles estão. Segunda-feira é aniversário da minha filha, que já é casada. E nós vamos lá para fazer uma festinha para ela, assim, só obrigado. Nem tem dinheiro, não tem nada, mas
Sim, parabéns, Deus abençoe. Ela mora no interior também. Nós vamos lá. É tempo, é estar em contato. Hoje, mesmo pelas redes sociais, precisamos ter o contato, saber como está, não é? Lembre-se, estamos criando os filhos para o tempo, mas para a eternidade. E eu mencionava aqui a história de Moisés e Arão, eles também tinham uma família. E talvez pela correria do dia a dia, Moisés, inclusive um dia, o sogro de Moisés falou para Moisés: você tem que parar, você tem que colocar as coisas como prioridade, senão você vai morrer. Porque o sogro viu que Moisés fazia tudo, só ele, só ele, só ele. Eu confesso que esse tem sido nosso desafio como pastores. Na verdade, nosso desafio como pais e mães. É tanta correria, é tantas coisas para resolver, é tantas coisas que achamos que são prioridades. Mas lembre-se, a prioridade é a vida eterna. A prioridade é a salvação. E nós precisamos dedicar tempo. Você percebe que em cada capítulo desse, o capítulo 7 de Êxodo, o capítulo 8 de Êxodo e o capítulo 9, né, que é onde falam das pragas, até, na verdade, o 10º capítulo, e, na verdade, o 11º só anuncia a última praga, a 10ª praga. E é interessante a inconstância de Faraó. Faraó aqui, queridos, é um símbolo de Satanás. E eu queria aqui não destacar o inimigo, mas eu queria dizer para você que nós temos um inimigo que trabalha ferozmente e faz de tudo para derrotar nossa família. E eu percebo que ele tem atacado em especial os filhos. Quando eu leio a história das 10 pragas, quando eu vejo o Faraó, aquela inconstância, na verdade não era inconstância porque ele não sabia o que fazer, mas aquele desejo maligno de prejudicar. Veja, Faraó não queria prejudicar Moisés, nem Arão. Talvez você diga, pastor, ele queria prejudicar a Deus. Tudo bem, o ataque era primeiro a Deus, mas em especial ele queria atacar a família. E posso dizer assim com toda a certeza, os filhos. Se você observar aqui nas pragas, quando Moisés vem e fala com o faraó em não vai dar para ler aqui, mas cada diálogo de Moisés e Arão com o faraó é para levar todo o povo. Ele não abre mão disso, todo o povo, para adorar a Deus. Pode perceber, não está escrito, então, Moisés e todo o povo. No final a gente tem isso. Quando os filhos, e veja, por que Deus teve que usar essa praga do primogênito? Você já percebeu isso? Porque, na verdade, Deus fez de tudo. Veja, quando manda a praga das rãs, que coisa, piolhos, moscas, as pestes nos animais, você vai vendo cada praga aqui. Veja, as águas se tornam sangue. A primeira já era motivo para Faraó se converter, diz, não, deixa o povo embora logo. Mas ele teve o coração duro. Mas quando chega na última praga, e você sabe, né, quando toca em nossos filhos, nós temos uma mudança muito séria. Pode perceber. Você quase não liga para o seu marido, estou vendo várias mulheres, estou vendo aqui o Wesley Ribeiro, né? Talvez a esposa. A gente fica triste se machucar a esposa, o esposo, claro que a gente sente, mas mexe com o filho da gente. A gente parece que se torna assim, né? A gente perde a noção das coisas. A gente parece que tem cada atitude e a gente percebe assim, mas por que eu fui fazer isso? Não é? Poxa, eu que sou uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, mas é algo automático assim. E quando você percebe aqui Deus fazendo aquilo que ele tinha dito, na meia-noite, não é? Quando vem e agora a morte dos primogênitos, né? Faraó sente. Ali ele percebe
ele percebe o quanto é importante um filho. Mesmo assim, com a morte do filho, ele ainda não abriu o coração a Deus. Ele deixou o povo ir. E aqui nas pragas, você percebe uma coisa muito interessante. Há um texto aqui, no meio das pragas aqui, quando Moisés e Arão vão até Faraó e pedem para o povo ir. Mais uma vez. E é interessante como Faraó disse, pode ir vocês com seus rebanhos. E Moisés diz assim, não, eu quero ir com o meu rebanho, com a minha casa, os meus filhos, as minhas filhas, eu quero ir com todos. Ou vão todos, ou não vão ninguém. Não vai ninguém. Interessante. Embora Moisés e Arão, muito ocupado e aqui concentrado, principalmente nesse desafio de Faraó, você vê aqui como Moisés se preocupava com seus filhos, com a sua família. Não, eu só vou adorar a Deus se for com os meus filhos, com as minhas filhas e com todos os meus meu rebanho. Por quê? Porque, queridos, se nós queremos estar na eternidade, nós precisamos colocar como prioridade a nossa família. Nós precisamos pedir a Deus, clamar a Deus. E eu louvo ao Senhor porque tem um grupo, até estou me empolgando para ter um grupo desses na minha igreja. Quando eu trabalhei na escola, eu tinha lá aquele grupo que vocês conhecem, mães de joelhos, filhos de pé, não é? Em muitas igrejas nós temos. E eu quero dizer para você como é importante nós entendermos que estamos caminhando, como Moisés caminhava com todos os seus filhos, sua família, para Canaã, a Canaã terrestre. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Nós estamos indo para a terra prometida. Eu não sei, eu acabei aqui não colocando, eu estou com uma outra versão de Bíblia, mas tinha um texto aqui que eu queria deixar para vocês, para nós. Eu não encontrei, mas está aí nas pragas aí, nessas pragas, quando Moisés não abre mão. Estou pegando aqui uma outra Bíblia, mas ele fala bem claramente que ele queria ir aqui, Êxodo, capítulo 10 e o verso 9, na 8ª praga dos gafanhotos, quando o faraó agora, Moisés conversa com o faraó, e de repente o faraó diz que vai deixar ir, e aí então Êxodo 10, verso 9, respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. É esse verso que eu queria deixar para nós, nessa meditação. Que nós possamos ter essa mesma ideia de Moisés, esse mesmo desejo, esse foco. Eu só vou para adorar ao Senhor, fazer uma festa ao Senhor, com os meus filhos, com as minhas filhas. Ele fala com os jovens, com os velhos, com toda a minha família, sabe? Não desista, não desanime dos seus filhos. Todos nós temos dificuldades. Estamos no mesmo barco. Eu posso estar falando agora, neste momento, para uma pessoa que está triste. Algumas janelinhas estão fechadas, eu não estou vendo todas as janelinhas e nem quero ficar procurando janelinha, mas talvez esteja alguém chorando. E eu não estou falando isso num momento de sentimentalismo. Talvez você está chorando no coração pelos seus filhos. Não desista. O nosso destino é a vida eterna, é a terra prometida.
Sabe, nós vamos ter uma recompensa. Quando eu li esse capítulo aqui do Orientação da Criança, embora me fale na primeira parte das responsabilidades que nós como pais temos, mas Ellen White aqui não é usada por Deus para nos condenar, para nos criticar. Mas veja cada coisa que aqui tem. Eu só vou ler, não vou nem ler, só passar assim algumas mensagens, algumas frases interessantes que eu achei. Veja, elos familiares quebrados serão ligados de novo. Talvez eu estou falando para algum pai que está triste, não conseguiu perdoar o filho. Isso vai acontecer. Sabe o que diz aqui? Que Deus vai usar o conforto para uma mãe desolada. Talvez esteja falando para uma mãe aqui desolada. Talvez esteja falando para uma mãe aqui, principalmente, eu estou dizendo mãe, eu sei que tem pais aqui, mas talvez uma mãe que está sofrendo hoje, chorando, porque perdeu um filhinho pequeno. Outro dia uma senhora, pastor, o que eu faço? Passou alguém de carro, atropelou meu filho de 2 anos, pastor. Eu não sei o que falar para essa pessoa, não é? Mas aqui diz que as crianças serão restituídas nos braços das mães. Oh, aleluia, né? Que coisa boa, irmã, né? O dia muito esperado, fala aqui, vai acontecer isso. O céu, irmão, veja, olha que título aqui. O céu vale todas as coisas. E nós vamos participar dos gozos de Cristo. Aquilo que os olhos não viram, você sabe disso, os ouvidos não viram, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se nós amamos, se nós queremos estar no céu, junto com a nossa família, junto com nossos filhos, nós não podemos desanimar. Eu sempre uso a ilustração, né, das atividades físicas. Eu gosto muito de correr. Nós estamos no final. Sempre no final eu sinto canseira, eu sinto assim as dores vindo, mas eu penso assim, eu estou quase chegando, eu não posso desistir. Às vezes eu corro e tem uma subida muito forte, eu falo, Senhor, dá-me força, Senhor. E aí, para correr, para ganhar uma medalhinha, você e eu queremos ganhar a vida eterna. Nosso lugar é no reino dos céus, é na terra prometida, e junto com nossos filhos. Nós vamos ouvir de Deus, aqui diz assim, nós vamos ouvir de Deus bem-estar, né? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. A gente pensa sempre nisso aí, né? Falando de mordomia, né? Quantas vezes eu preguei isso aí? Mas você foi fiel, sabe em quê? Não é só na mordomia, não é só ir na igreja, principalmente em pensar na salvação dos seus filhos. Que coisa mais linda vai ser receber de Deus as boas-vindas. E aí termina aqui o capítulo dizendo assim, ó, com alegria indescritível, vêm os pais, a coroa, as vestes, a harpa, dadas aos filhos. Olha que coisa interessante. Findaram os dias de esperança e de temor. Nós temos esperança, mas temos ainda temor, não é? A semente semeada com lágrimas e orações podem parecer ter sido semeadas em vão. Você deve estar pensando, pastor, eu tenho orado, pastor, eu vi uma mãe, acho que tem uma foto de um filho aí, não sei se... pastor, eu tenho orado pelo meu filho aqui, a foto dele, todos os dias, pastor, esse grupo, mas parece que nada melhora. Não desanime, irmã. A semente semeada com lágrimas e orações pode parecer ter sido semeada em vão, mas sua ceifa é realizada com alegria afinal. Seus filhos foram remidos, porque quem salva, irmãos, não são nem as nossas orações, não são as coisas que os pastores falam, não é nada disso que a gente possa imaginar. Quem salva é Jesus Cristo. E quem sabe nos últimos momentos de vida, como eu tenho presenciado, a gente vai poder ver muitos dos nossos filhos que até perderam a vida, mas os filhos serão remidos. Pais, mães, avolumarão as vozes de vossos filhos, o canto de alegria naquele dia, o dia de encontrarmos com Jesus. Vai ser o glorioso dia que diz da vitória, não é? Vai ser aquele momento maravilhoso onde, como Moisés lá no passado, nós diremos assim, nós iremos para celebrar uma festa ao Senhor no céu.
mas nós vamos com os nossos filhos, com a nossa família, com a todos aqueles que Deus nos dera. Queridas irmãs, em nome de Jesus, eu queria lhes fazer um apelo. Não é um apelo para você se entregar a Jesus, não é para levantar a mão e dizer que eu aceito Cristo na minha vida, porque eu sei que vocês têm Cristo. O meu apelo a vocês nesta tarde é: não desanime. Não desanime. Lembre-se que nós temos uma coroa a ganhar. Lembre-se que nós temos uma família e devemos levar para a terra prometida. E mesmo que pareça difícil, você pode me ver aqui e falar: ah, pastor, você está falando isso porque você é pastor. Irmãos, além de eu carregar os meus fardos, eu carrego os fardos de todas as minhas igrejas e peço a Deus para que Ele me dê sabedoria, para que eu possa amar, para que eu possa interceder. Eu tenho recebido aqui durante todo o dia, todos os dias, eu acho que é mais de 100 nome de jovens filhos que estão afastados, estou intercedendo. Às vezes eu vejo alguns deles, olha assim, e a gente tem a tendência de querer julgar, né? Era desbravador, não está mais. Outros estão usando coisas que não usavam, né? Eu fico imaginando, talvez alguns estão nas drogas, outros estão... Mas isso não me interessa. Vocês ouviram? Não me interessa. O que eu preciso fazer é orar por ele. Viu a Aderlândia? Viu a irmã Andréia? Viu irmã Mari Eras? Elisângela, irmã Cislaine Alves, estou vendo. Irmão, vamos orar pelos nossos filhos, vamos interceder. Conte com minhas orações. A Aderlândia tem meu contato, se vocês quiserem. Eu vou orar por vocês, orar pelos filhos. E não desanime, irmãos. Todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós temos dificuldades. Todos nós estamos nos últimos momentos e dá uma vontade de desanimar, irmão. Se eu contar um pedacinho do que aconteceu comigo, com os meus filhos, irmãos, você vai chorar para assim, não, pastor, isso é mentira, você está mentindo. Quantos desafios, irmão, quantas coisas. Às vezes paro para falar com a minha esposa, querida, que nossos filhos estão pronto, meu pai do céu. A gente fala de um jeito e fala e insiste daqui, às vezes não quer, mesmo as pequenas, viu? Porque não são só os grandes, não. Mesmo as pequenas dão um trabalho danado, irmão. Mas lembre-se o que Moisés falou para Faraó e nós falamos para Satanás. Não vai me atrapalhar não, Satanás, porque eu quero ir adorar o Senhor lá no céu com os meus filhos, com a minha família. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você e eu possamos estar orando pelos nossos filhos para que eles possam estar cada vez mais seguindo os caminhos do Senhor. E se eles se afastarem? Não se preocupe, irmã. Por favor, eu peço, eu li uma coisa outro dia, e eu não estou falando isso para você, para te dar uma, assim, uma chicotada, quem sabe a expressão, ou para te cutucar, mas é para mim. Por favor, entenda que eu vou falar para você. Eu li, não sei onde está, mas eu li no Espírito de Profecia que diz assim: devemos pedir conversão de nossa língua. Conversão de nossa língua. Aí você fala assim, mas por que, pastor? Não é só de fofoca, não. Muitas vezes nossos filhos não querem voltar para os caminhos de Deus, porque nós, a nossa impaciência, falamos que eles são do diabo, eles são do capeta, eles estão perdidos, com coisa que nós já estamos salvos. Então, irmãos, por favor, que Deus nos ajude a termos a conversão de nossa língua e que possamos, assim, permitir que Deus nos transforme e que nossas palavras para nossos filhos, sejam eles bons, estejam na igreja, ou estejam fora, usando drogas, bebendo, não importa. Se seu filho é homossexual, não importa. Eu fiz um curso para como tratar com homossexuais. Que coisa interessante, irmão. A gente tem que ter muita sabedoria. E que Deus nos dê essa sabedoria para tratá-los como candidatos ao reino dos céus, para estarem juntos conosco na terra prometida. Deus abençoe. Irmã, acho que é isso mesmo. Faça uma oração. Eu estou. Mais uma oração, espero. O que eu faço? Pode fazer uma oração, pastor, por favor. Ok, então vamos orar? Vamos? Deixa eu beber uma água aqui, velho. Oremos. Nosso Deus, nós te
louvamos e te glorificamos pela existência deste grupo. Obrigado porque todos nós fazemos parte deste grupo. Grupo de mães, intercessoras, pais, que estão preocupados principalmente com a salvação de nossos filhos. Como eu disse antes, Senhor, por favor, eu peço agora por todos nós, cada um de nós que estamos aqui nesse culto, que o Senhor converta a nossa língua. Pai, que nenhuma das irmãs que estão aqui, os irmãos, se sintam machucados, se sintam assim tristes. Eu não estou ofendendo a ninguém, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. Mas eu peço isso para que o Senhor nos ajude quando nossos filhos errarem, principalmente quando eles errarem. E tenhamos a tua paciência, a tua mansidão. Senhor, nós estamos clamando, buscando pelo batismo do Espírito Santo cada dia. Então que os frutos apareçam em nossa vida. Os frutos do Espírito que na verdade é o amor, a alegria, a bondade, a mansidão, Senhor, o domínio próprio. Que o Senhor nos domine para que nossas atitudes, nossas palavras sejam de intercessão. Deus, eu coloco em tuas mãos agora o nome de cada um dos filhos dessas irmãs, os meus filhos, Senhor. Cuide de cada um deles. Ajude cada um desses que estão aí. Senhor, se tem alguém que está no caminho do mal, neste momento que o teu Espírito vai visitar, a gente não consegue, a gente não sabe nem onde está, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, como Moisés lá no passado, quando Moisés chegou para Faraó, aquele homem mau, usado pelo inimigo, e ele desafiou o inimigo e disse: eu quero ir adorar ao Senhor com os meus filhos. Que nós possamos também cada dia interceder, porque nós queremos a terra prometida e queremos estar lá com nossos filhos. Dá-nos esperança, Senhor. Dá-nos, acima de tudo, o poder do Espírito para que possamos, assim, então, fazer o nosso melhor, a nossa parte, para vermos nossos filhos bem aqui, sim, para dar educação, sim, para dar dinheiro, recursos, alimentação, também, mas principalmente para dar a eles a vida eterna. Cuide de nós, Senhor, e que nós possamos cada dia interceder, clamar ao Senhor pelos nossos filhos, até que eles alcancem a vida eterna. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém.